me convidou e aí eu fiquei muito feliz porque assim eu sei que é primeiro que é um público que é completamente iniciado nesses assuntos, né? Vocês vivenciam, né, a rocha, entendem da rocha, estão ali com ela direto, sabe qual é a rocha que é mais que dá mais garra, qual que não dá, onde é que, né, aquele fio de patinho que sobra ali para poder fazer a pontinha do dedo, ou o calcário que tem não sei o que, né? Aí vocês entendem de rocha muito mais na prática, né? Fora o fato de que tem muitas necessidades dos geólogos, que é, às vezes, coletar uma amostra lá em cima, né? O Miguel mesmo estava agora falando com a Bruna, está querendo pegar uma amostra do quartzito que dá no Corcovado, bem naquela via, como é o nome de uma via que tem ali? Se você falar o nome, eu vou saber. Ele tem um quartzito lá em cima. Não veio não, ele tem uma camadona lá embaixo do Cristo, lá quase chegando, sai assim para fora, assim, faz um tetinho. Faz... K2, isso aí. Aí ela falou, outro dia estava lá na UERJ falando, vamos subir a K2, alguém vai subir a K2 para pegar uma amostra. E aí tem muitos geólogos, né, ou tem muitos montanhistas que são geólogos e vice-versa. Aí a menina lá já se ofereceu. Mas a história aqui é porque muito mais numa provocação de vocês do que particularmente numa perspectiva que eu possa dar uma aula. Aí Bárbara estava falando assim, pensei Rio de Janeiro. Eu falei, não, se quiser eu falo também do estado. Não, também tem a escala brasileira, fala das 3 escalas. Eu falei, bom, então é um semestre inteiro, eu só vou deixar aqui a matrícula, pra vocês irem lá para a PUC, terça-feira, de 9 a meio-dia, porque ela só pediu o Brasil, ela pediu as 3 escalas, Brasil. Aí eu vou começar pelo fim dos tempos, que é uma tabelinha que a Bruna foi minha aluna, ela sabe que no primeiro período, primeiro dia de aula, eu mostro essa tabela e falo para eles imprimirem e colarem na parede do quarto e ficar decorando, né? Então ficar rezando ela e tal, que é na verdade a tabela do tempo geológico, né? E o tempo geológico é um fator muito importante porque a Terra nunca foi a mesma, ela está em constante transformação. E lá às 4,5 bilhões de anos, quando ela foi formada, segundo a nossa ciência, ela era muito diferente do que ela é hoje, né? E essa tabela, para ser lida, ela na verdade começa desse lado e embaixo. Então você lê ela de baixo para cima. É como se ela fosse uma coluna que tivesse partida. O tempo mais antigo está lá e o tempo mais recente está aqui no Holoceno, né? Tá a discussão atual do antropoceno, mas esse é outro assunto para a gente discutir no finalzinho. Por enquanto, a nossa época atual é o Holoceno. Se você falar, isso não é da minha época, é mentira. Todo mundo está na mesma. Raul Seixas nasceu nessa época, há 10 mil anos atrás, ela começou há 11 mil. Então, toda a produção musical é dessa época, então, tudo é da nossa época. E o antropoceno é uma discussão muito mais sobre a modificação do humano, blá, blá, blá. Mas a gente que anda nas montanhas sabe que os humanos são muito efêmeros diante da grandiosidade dessa dinâmica do planeta. E aí, começando lá pelo início do planeta, a gente está falando de 4,4 bilhões de anos nessa coluninha, e essas 3 aqui de 500 milhões de anos. Por que a divisão é tão desigual? 500 milhões tem que ser dividido em 3 e 4 bilhões numa coluninha mequetrefe ali no canto, né? Porque, na verdade, aqui você não tem evidências fósseis, né? A primeira evidência fóssil aparece nesse martelinho aqui, e aí as evidências fósseis ficam mais fáceis de detalhar. Para trás, a gente só tem evidência de datação de rocha, que agora tem vários métodos de datação, que consegue subdividir esse tempo muito antigo do planeta, até mais ou menos aí 3,8 a gente não tem nem formação de rocha, o planeta ainda está líquido. A partir de 3,8 a gente começa a ter as primeiras rochas, e aí a gente vai tendo tectônica de placas só lá no Neoarquiano, como a gente conhece hoje, né? Algumas investigações estão tentando voltar um pouquinho nesse tempo, mas no Proterozoico é que começa Proteros
antigo, arcaico, zoico vida, né? E depois aqui é que entra o fanerozoico. Faneros é visível, zoico vida, então aqui que começa realmente a ter vida visível por conta da extinção de uma fauna ediacariana, que era uma fauna de grandes caranguejos, crustáceos, bichos esquisitos que viviam lá, foram extintos e aí as algas cianofícias têm uma proliferação enorme, oxigenando a atmosfera. Então daqui para frente né, ou seja, 4 bilhões de anos com uma atmosfera não oxidante e daqui para frente oxigênio e aí a vida né, que respira oxigênio se proliferou do jeito que proliferou. Então, por isso o desequilíbrio temporal, né? Do ponto de vista de vida, né, chama mais atenção. Do ponto de vista geológico, o que está acontecendo é que no momento em que eu tenho rocha solidificando, ela começa a entrar em dinâmica junto com os fluidos magmáticos, né? Então, o planeta vai ficando feito uma vitamina que você esqueceu na pia, e aí vai decantando a parte mais densa lá para o fundo, vai criando uma borra na superfície uma espuma. A gente está falando dessa espuma, a crosta terrestre, as rochas que a gente acha tão pesada e densa, é só a espuma do bagulho. Lá dentro a vitamina é bem mais densa e bem mais pesada, né? O núcleo terrestre é muito concentrado, vocês lembram na escola, níquel e ferro e tal. E muito quente, emite calor, o magma se derrete em porções do manto e cria dinâmica de placas tectônicas. Isso existe, então, já desde 2,8 bilhões de anos, né? E essa tectônica de placas está ativa até hoje. A placa americana, sul-americana, está se movendo para oeste, a gente está batendo na placa do Pacífico, criando a Cordilheira dos Andes, e a dinâmica está rolando. Cada vez menor, né? O planeta vai se resfriando. Então, daqui a bilhões de anos, o fim do mundo vai ser uma grande planície, como eu sempre falo. Porque você vai parar de ter tectônica de placa, vai parar de ter formação de relevo, de montanhas, só o desgaste erosivo, e o planeta vai ficar polidinho, né, no final. Né? No final não, na continuidade. Mas dando alguns recortes, e aí o que é importante para a nossa vida, que a Bárbara pediu aí, a escala Brasil, Rio de Janeiro e município, é a gente vir de um momento em que essas placas tectônicas estão dançando e criando colisões continentais numa certa quantidade de núcleos continentais formados ali no final do Paleoproterozoico, né, até o Neoproterozoico, aquela última camadinha ali que a gente estava na tabela anterior, e aí esses núcleos aí vão colidir, criando uma grande assembleia continental chamada Gondwana, né, que depois juntou com a Laurásia e formou o Pangeia, tão famoso Pangeia. O Pangeia é famoso pra caramba, né, porque juntou todo mundo, mas ele é muito efêmero, ele ficou de 225 milhões de anos até 180, ele já começa a quebrar. O Gondwana não, ele ficou de 600 milhões de anos até a quebra do Pangeia, né? Então, ele que se junta para formar o Pangeia. Então, ele é um continente bem mais estável durante milhões de anos e formado, como eu disse, pelo amalgamamento, né, pela amálgama de diversos pequenos núcleos. Esse núcleo aqui é o maior deles, chamado Amazônico. Esse aqui é o Oeste Africano, no Saara, né? Esse aqui é o São Francisco, que é essa pontinha aqui com o Congo e Kalahari, o Congo e Kaoko, desculpa. Esse aqui é o Kalahari, no sul da África, e aqui um monte de pequenininho. O Luiz Alves, Paranapanema, o da Parnaíba, alguns ali que tem até umas interrogações, porque a gente não sabe disso, porque eles estão recobertos. Mas vamos lá, daqui a pouco isso aí vai ganhar forma. Por enquanto é só uma massinha de modelar, que quando você era pequeno foi juntando, no final a massinha ficou cinza e tu achou chato e jogou fora, né? Lembra disso, né? Mas justamente essa composição hoje de América do Sul
ela vem justamente de uma colisão continental, dessa assembleia, que fecha, então, um oceano, né? Essa plaquinha preta aí é um oceano, então, como hoje está acontecendo a subducção do Pacífico sob a placa da América do Sul, formando a Cordilheira dos Andes, começam a se formar várias cordilheiras vulcânicas nesses encontros, né? E aí a gente tem uma cordilheira, mas que depois caminha para um Himalaia mesmo, uma colisão que fecha, engole essa cordilheira andina e forma um Himalaia sobre ela. A cordilheira andina está aqui no meio toda amassada, né? E aí a gente está falando sim da brincadeira da massinha, do momento de espremer tudo, né? Imagina se essas duas paredes se fecham, a gente vai começar a ficar amassado aqui, cadeira, boné, garrafa, sangue, gordura, ossos, câmera, né, ventilador, televisão, e todo mundo vai ganhar um certo alinhamento. Essa colisão, obviamente, ela aumenta a temperatura e a pressão, o que leva ao metamorfismo. Então, esse ambiente de colisão continental é um ambiente pleno de metamorfismo. Já quem está com fome essa hora, lembra do misto quente. A Bruna lembra desse momento da aula, que é o misto quente. Botou lá uma camada de pão, uma camada de queijo, uma camada de presunto, outra camada de pão, bota na chapa, aumenta a temperatura e a pressão. Eu crio mistos quentes. Mistos quentes vocês conhecem pra caramba aqui no Rio de Janeiro. É aquela feição toda penteadinha ali, mesmo tem umas amostras que eu já vi, que é a gneissificação, que dá esse nome vulgar de gneiss. Gneiss são essas rochas amassadas, prensadas em alta temperatura e pressão, que sofreram o fenômeno de metamorfismo. Vocês lembram disso lá da escola. O metamorfismo é justamente esse momento de compressão. Porém, alguns minerais, diante dessa temperatura que se elevou, começam a derreter, como se fosse o queijo do misto quente, derreteu, começa a entrar por dentro do pão, sair por cima do presunto, né? O derretido, a gente chama de fusão parcial da crosta, e começa a formar um monte de bolha. Essas bolhas são vulgarmente conhecidas como granitos. Então, uma colisão continental como esta que aconteceu no Rio de Janeiro e em vários pontos do Brasil, né, vocês certamente escalam, né, próximos daqui até certamente a Amazônia, vocês já devem ter ido, eu imagino, se não for tem que ir, curricular, no clube da Light só, né, não tem essa parada, mas, né, senão nem me chama, né. Então, nesses ambientes que vocês certamente já visitaram, vocês conhecem muito bem gneisses e granitos. Essa é a coisa mais comum que vai acontecer numa colisão continental. Eu lembro de ter lido do teu livro que dentro do Parque Nacional de Tijuca, mais no setor ali da floresta, tem o Gneiss Archer. Perfeito. O que ele tem assim, mais diferente? Assim? Então, lembra que antes de fechou o oceano e subduziu placas e formou vulcões? Então você imagina, isso aqui, imagina a cordilheira, o mapa geológico da Cordilheira dos Andes. Deve ser uma puta confusão de bolhas de vulcão aqui, outro vulcão aqui, um vulcão antigão, aí o outro veio por cima, e blá blá blá, é um líquido fervendo, né, e solidificando na crosta, né? Porque a subducção consome a placa toda derretida no manto e bombardeando a superfície de vulcões, a ponto de furar a superfície e explodir nos vulcões. Vocês já devem ter ido ali, Licancabur, os vulcões ali da Bolívia, do Chile, né? Fica um monte de pipoca mesmo, pipocando ao longo da cordilheira toda. Você imagina esse corpo geológico, é um monte de... Quando tu prensa isso, gneissifica e ainda derrete outros granitos no meio disso, fica um complexo bem complexo, chamado, no caso aqui do Rio de Janeiro, de Complexo Rio Negro, que era o nome lá do rio que passa lá em Friburgo, tem aquele caminho lá. Foi lá que foi descoberto pelo Miguel e tal, e aí chamou-se então Rio Negro. Quer dizer, o Miguel é um grande estudioso desses complexos aí. E aí se chama de complexo a unidade. Não chama nem ela de granito nem de gneiss, ele é um complexo. Ele é um monte de coisa misturada. Imagina uma bandeja de pão de queijo reaquecida, amassada, derrete, volta. É uma grande pasta
em movimento, né? Que aí prensou e solidificou. Então o Gneiss Archer é uma dessas rochas formadas por um metamorfismo de antigas rochas magmáticas, né? Diferente, logo embaixo do Archer, né, tem o sistema de cavernas ali do Archer, tem as grutas ali do Archer, logo depois tem aquela cascata Gabriela, tem o restaurante dos esquilos, e ali aparece um quartzito. O quartzo é o mesmo que aparece lá no Pão de Açúcar, no K2 que estava falando. Ali tem uma grande mancha de quartzito, que aí já não é mais a área vulcânica, e sim a praia, né, desse vulcão, né, a ilha do Japão, ilha da Sumatra, Bornéu, toda aquela Indonésia ali, você tem vulcões e praias. Então essas praias são sedimentos. Então você metamorfizar um vulcão e metamorfizar um sedimento são materiais diferentes, né? Um é de um tipo cristalino, o outro é um bando de sedimento. Quando você pega lama e areia e aquece, ela já vira, a argila já vira cerâmica, né? A gente faz cerâmica a poucos graus, 200, 250. Se tu aquece mais, ele vai virando até ele virar gneiss. Uma rocha magmática, para você derreter ela, tu tem que subir a temperatura a 600 para cima. Para tu começar a dar pressão nela e ela se metamorfizar, é outro tipo de material, né? São coisas muito distintas. Então, na hora do cozimento, da pressão, elas vão reagir de forma distinta. Mas ali coladinho, como elas foram prensadas, colou do lado da garrafa o boné. Um material muito diferente, você imagina. Metamorfizar isso aqui, prensar isso aqui e prensar isso aqui. São materiais muito distintos, com reologias, né, com mecânicas muito distintas, né? E aí eles ficam coladinhos. Obrigado pelo... Ali tipo, você faz assim, né? Você bota o pé numa rocha e o pé na outra, né? E vocês passam por vias que são assim o tempo todo. E aí, depois desse movimento de colisão que construiu o Gondwana e depois o Pangeia, houve a abertura do Oceano Atlântico, a quebra disso tudo. E aí o movimento já é completamente ao contrário. Em vez de uma compressão com alta temperatura e pressão, o misto quente já está frio, já está duro, já é crosta, você nem comeu, você esqueceu a vitamina, e o misto quente na mesa, ele está frio lá, empedrou. Pum, né? Que aí virou rocha. E aí daí vem uma grande bolha de magma por baixo do manto, feito uma raiz numa calçada, e aí explode, quebra, né? Faz um grande craquelê na crosta terrestre. Então, assim, são dois grandes movimentos que formam, então, o relevo brasileiro. Esse primeiro plástico, né, dúctil, dobrável, que dobra, aumenta a temperatura, derrete, metamorfiza, é quente e dúctil, e o outro movimento que é rúctil, né? Esse movimento, no Rio de Janeiro particularmente, amalgamou, né, juntou vários tipos de terrenos. Cordilheiras vulcânicas, praias, beirada de oceano de um lado, beirada do oceano do outro, né, tem praia dos dois lados, né, as ilhas, o que tivesse no meio, foi embolado. E aí, particularmente no Rio de Janeiro, forma esse conjunto, que aí, como é seu nome? Gabriel, que já é um especialista, sacou o seguinte: se eu prensei assim, as rochas estão alinhadas assim. Se as rochas estão alinhadas assim, como é que foi a compressão? Né? Visivelmente a compressão foi assim. Esse núcleo aqui, lembra dele? O continente São Francisco, meteu-lhe uma cacetada no outro continente que estava aqui do Congo e prensou o misto quente ali. O misto quente no Rio de Janeiro está sudoeste e nordeste. Tanto é que porrada de alinhamento de montanha no Rio de Janeiro segue esse alinhamento. Né? Tá andando lá em cima, segue o Gneiss. Nordeste, sudoeste. Que é a mesma direção das frentes frias, por acaso, né? Então é uma orientação legal de ter, né? E obviamente vocês já viram isso. Esse é o misto quente amassadinho lá, prensado. Como é que foi a compressão aqui? Assim, né? E aí vai prensando tudo. Material mais resistente forma os budãs, né? Não sei o que vocês chamam. Vocês têm umas nomenclaturas também muito boas para formações, né? São os salsichas, né? Os geólogos são menos criativos. Né? Vocês já viram isso, a rocha dobra mesmo, ela dobra, ela é maleável, ela fala, porque ela está numa temperatura que ela fica maleável.
E esses aqui são os queijos derretidos no meio. Vocês já viram de montão. Uma hora que está passando ali é preto, 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 branco. Branco, preto, preto. Que é o queijo saindo. Então, por quê? O quartzo e o feldspato são minerais de menor ponto de fusão. Eles derretem muito fácil. Eles são o queijo. Enquanto que os minerais escuros, a granada, a biotita, resistem mais à temperatura. Então, né, estamos aqui, de repente, e o quartzo e o feldspato estão amarelando. Aí ficaram tontinhos e começa a correr. Aí eles viram um fluxo dentro de uma rocha, começa a sair, formando o que a gente chama de migmatito. Beleza, construímos o Gondwana está montado. A América do Sul nada mais é do que a península do Gondwana. O Pacífico entrava por aqui, não tinha a Cordilheira dos Andes nesse tempo, e aí a gente já está no Paleozoico e o mar começa a invadir todo esse litoral oeste do Brasil, formando um conjunto enorme de mar. Mar do Paraná, Mar do Parnaíba, Mar do Parecis, né, que vão dar sequências sedimentares. Agora a tectônica parou, a crosta está quietinha e o mar é que está subindo. O mar deposita sedimento no fundo e eu começo a formar um monte de bacia sedimentar no fundo desses mares. São mares continentais, em cima do continente, e o Brasil começa a ficar cheio de sedimento espalhado por esses lugares onde o mar invadiu. Começa uma cobertura, né? O bolo está feito, agora eu venho com a cobertura. Chocolate, cenoura, chantilly, uma camadinha em cima da outra, né? Beleza. Depois vem o processo de abertura do Oceano Atlântico, a quebra mesmo da calçada, e a gente então começa a separar esses continentes com um grande movimento magmático, magma pra cacete que vem do fundo da crosta, por baixo da crosta, aquele pedaço da vitamina líquido, e sobe, começa a subir. Essa mancha amarela aí é mais ou menos o tamanho da pluma mantélica, né? O material do magma que está subindo, derrama a maior mancha de basalto na superfície, que é a bacia do Paraná. Esse mar do Paraná é repleto de basalto, que vai dar origem à terra roxa, né? Que é o solo do basalto. Na verdade, é um erro de tradução, porque os italianos é que batizaram de terra rossa, que é vermelha. A terra, você chega lá no Oeste Paulista, é tudo vermelho, né? Não é roxo. Onde é que está a tal da terra roxa? Essa daqui é vermelha, é rossa. E aí da terra rossa ficou terra roxa e formou esse grande mar de basalto aqui, lava, né? Lava mesmo no chão, no fundo do mar, né? Na verdade, e que tem sua correspondência lá na Namíbia, né? Eram juntos, então sujou os dois lados. Beleza. Então o mapa final, e aí é um mapa meio chatinho, meio técnico, das cicatrizes do Brasil. Culpa da Bárbara, tá? Que tá me fazendo explicar essa porra toda. Eu quero falar, Rio de Janeiro tá fácil. Pão de açúcar, Corcovado, acabou o pé da Gávea. Tá? Já tava na cerveja. Não, mas aí ela falou, não, faz Brasil. Aí fudeu. Isso aí, Clube Light, cara. Isso aí não é bagunça não. Hein? Nós é Brasil, porra. E aí é um mapa um pouco das cicatrizes dessas colisões continentais, que a gente chama de ciclos orogenéticos, né? Que vai formar um monte, ou ciclos termotectônicos, são nomes bonitos, né? Termo, porque está quente, tectônico, porque está, né, mexendo. E aí esses ciclos vão deixar marcas no Brasil. O ciclo do Jequié, que foi a 2,7 bilhões, o outro que foi a 2 bilhões, o outro que foi a 1,5, e assim a história, sendo que um deforma por cima do outro. Então o Jequié certamente devia ter manchas maiores, mas veio o outro depois e deformou ele. Então apaga a memória dele, né, e substitui por um novo ciclo. Então o mapa mostra a cicatriz, mas tem uns pedaços brancos, que são justamente a cobertura sedimentar. Por baixo está a massa do bolo, toda cheia de cicatriz, e por cima está a cobertura sedimentar. É um mapa difícil, frio, né? Mas tentando simplificar ele tem ainda aquele velho continente amazônico, aquele velho narizinho do continente São Francisco, um pedacinho daquele continente do oeste africano,
um pedacinho do Kalahari aqui e um outro pedacinho menor ainda ali. Então, vários núcleos continentais que ainda sobraram e o resto é tudo faixa móvel, tudo coisa que movimentou, tudo orógeno, tudo cinturão Himalaia que está formando o quê? Gnáisses e granitos. Então ficou fácil a geologia do Brasil. Ela é dividida entre gnáisses, granitos e coberturas sedimentares. Cuba da Bárbara. Vai cair na prova, é ela que vai falar. Ali na Bahia, Rio de Contas. Lindo, né? Lindo, né? Espetacular. Tem uma região ali, chamada Vale do Queiroz, que tem um ponto temporário ali abaixo. Isso aí, isso aí. E a formação rochosa do Pico das Almas aí também. Pratinha, aquilo tudo ali é fundo de mar, velho. É a supersequência espinhaço. Ela vai até lá em cima, um mar de 900 milhões de anos. Antes do Gondwana fechar, ali era mar e nunca mais metamorfizou, ficou o mar preservado. Ele tem um pouco de... bateu do lado, bateu do outro lado lá, ele tem uma certa deformação, mas ele nunca metamorfizou, ele nunca entrou. Então ele é uma rocha dura pra caramba, velha de guerra, cimentada, né? Porque a rocha sedimentar não é sedimento. Né? O sedimento está ali, a praia, a lama que tu pega, né? Aquilo é sedimento inconsolidado. Para aquilo virar rocha, o tempo, fluxo, água que passa, reações químicas, cimenta, que nem essa camisa do Gabriel que está guardada há um porrão de tempo, já está meio dura, tá vendo? Ele faz uma escalada atrás da outra, larga na mochila, ela vai endurecendo, né? Que é isso, ela tá litificando, Gabriel. Porra, tu tem uma camisa litificada, porra, do caralho. Na Bahia mesmo, a gente visitou a Bahia no ano passado, né? E eu vi uma informação lá que parecia uma areia. Sim. E teve um trecho que a gente... E ela geralmente tinha vários buracos, né? Sim. E a gente viu uma que estava quebrada. E ela parecia muito areia. Sim, ela esfola, sai, né? E ela é ela abrasiva no dedo, né? Ela ficava muito rígida. Muito dura. Quando ela quebrasse, ela fosse fazer voltar a ser areia, para socar de novo. Pode ser, eu não sei exatamente o que você está falando, mas tudo indica ser uma rocha sedimentar, ela está litificada, ela está dura, está cimentada, e aí ela está exposta ali, a chuva está intemperizando. Que aí é o caminho de volta, é a rocha deixando de ser rocha e apodrecendo, né? Ela vai perdendo as ligações químicas, as ligações vão sendo quebradas pela água, pelo oxigênio, vai oxidando, vai hidrólise, são os processos de intemperismo químico que destroem as ligações dos minerais, transformando eles em argila. A argila e os sais não nada mais são do que o resto das rochas. O mar é salgado por causa de sais minerais. Eu lavei, estraguei, apodreci tanto a rocha, o rio levou e concentrou no mar. A água evapora, o mar vai ficando salgado. O fim do mundo, o mar vai ser salgadão. Né? Mas ainda está longe o fim do mundo. Mas só aí um pouco de dinossauro, né? Lava pra caralho, que esses são os momentos fantásticos da geologia, né? Mas sobretudo isso que o Gabriel falou, uma construção rochosa por diversos processos e o intemperismo agindo, destruindo isso tudo. A ideia é que vai erodindo, né? Você tem dois processos, intemperismo, que é a rocha apodrecer, e erosão, que é o transporte desse sedimento. E até que você vira na paisagem, aí nasce mato em cima, nasce borboleta, a vida vem do podre, né? A vida vem justamente desses sais minerais que estão disponíveis como nutrientes do que a planta se alimenta, do que o bicho se alimenta, do que nos constitui. O que significa que você é feito de rocha. Um pouco de carbono, um pouco de água, um pouco de... É isso aí, somos feitos, às vezes a poesia pode mais, somos feitos de matéria estelar. Fica bem mais bonito, somos verdadeiras estrelas brilhantes. Mas isso é muito mais familiar do que toda essa chatice que eu falei. Isso foi só a introdução, né, velho? Caralho, chato pra caralho. Hã? Não, mas então, é isso aí que é o que vocês veem, que é o relevo, isso é muito mais familiar, né? E aí o continente ficou desse jeito, depois de tanta história, né? E essa história continua. A subducção da placa do Pacífico, a formação da cordilheira vulcânica dos Andes, né? A cordilheira ela tem a fase dela, a porção central dela que é vulcânica e a beirada dela que é um monte de sedimento amassando, né?
quebrando, empurrado ali. Não sei se vocês já foram ali naquela rota que é muito comum do Rio Grande do Sul, pega a Argentina, atravessa o Chaco e sobe para Salta. Salta, Jujuy, que tem as 7 colores, tem... E aí você vai subindo até chegar no vulcão. Lá no altiplano está o vulcão, né? Mas aqui no caminho é Quebrada de las Cuencas, Quebrada de las Flechas, um monte de quebrada lá da Argentina, é tudo sedimento empilhado, assim. Parada bonita pra caramba. Esfarelento pra caramba. Tudo cimentado, mas não tem garra, né? Solta tudo. Já perdemos várias pessoas lá. Mas, ou então esse daí que é o mapa do Almeida, que é o geólogo maior da história do Brasil, né, o Fernando Flávio de Almeida, que foi o cara que realmente criou o mapa do Brasil. São duas feras, um da geologia, que é o Almeida, e um da geografia, que é o Absábia, né? São os caras dos mapas que a gente estudou. Amazônia, Cerrado, esses nomes todos, todo mundo que é do Holoceno estudou esses mapas. E aí o mapa do Almeida é isso, resume o Brasil em áreas de escudos de rocha e coberturas sedimentares. Isso aqui é a quantidade de mar que teve sobre a América do Sul. Olha a quantidade de mar. O predomínio é de rochas sedimentares. Por acaso, como o Atlântico beiçou ele desse lado, levantou as rochas do lado de cá. E aí o relevo é maior na face atlântica, na face leste, e ele vai caindo para o antigo mar. Só que agora meteram uma cordilheira aqui. Tem pouco tempo. 60 milhões de anos só, a nego enfiou uma cordilheira. Vamos fazer uma cordilheira aqui, vamos. Subducção do Pacífico, blá, 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 vulcão, pão de queijo para tudo que é lado. Bloqueando a saída dos rios que iam para cá. Os rios tiveram que voltar, né? Então o Amazonas corria para cá, para esse mar daqui, volta para lá e cai nessa calha aqui. É uma calhinha apertada que ele passa para sair. Né? O Paraná que vinha para cá, faz uma volta e sai no Rio da Prata. Né? O Tocantins, esse vai para lá, para o antigo Mar do Parnaíba e continua na mesma direção. Agora, Xingu, Tapajós, eles vão todos para cá e fazem uma curva para lá. Se tu olhar, eles são todos assim, a drenagem faz assim, e vira, né? Sendo que essas configurações têm as marcas e as cicatrizes do passado, das colisões continentais. Então, se tu for lá na Amazônia, Monte Roraima, não sei se vocês já subiram lá, Monte Roraima também, um pacotão sedimentar igual a Chapada Diamantina. Pá, 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 pá. Por baixo do Monte Roraima, no caminho que tu vai até lá, que são 3 dias só de caminhada para chegar no pé dele, tu vai pegar um monte de dobramento do Planalto das Guianas, né? dessa área metamórfica que está aqui embaixo. Então ele pega um monte de... É bonito pra caramba, né? É um cerrado com floresta. Porra, paisagem foda do norte de Roraima. Aliás, Roraima é um estado bonito pra caramba. A gente teve a oportunidade de ir lá com o Freifeld. Fomos fazer uma linha de transmissão que ligava Manaus a Boa Vista e trabalhamos nessa área lá. Então passamos pela bacia sedimentar do Amazonas, subimos para os planaltos do continente amazônico para chegar até a bacia sedimentar do Monte Roraima. Assim. Vai passando um monte de terreno que conta essa história. Beleza, aí a gente entra onde vocês conhecem. Né, o berço aí, né, o berço da escalada, Pedra do Baú, né, não tem... É um berço, né, tudo é berço, né, o primeiro fui eu, né, tem sempre esse cara. Mas estudar geologia é horrível, sabe? Porque desencanta tudo, cara. Antes era bonito pra cá, agora não, é granito e gneiss só. Sabe? Um colidiu, foi misto quente. Tudo virou misto quente. Você fala também um pouco de calcário. Calcário, porra. Calcário tem... pra escalada é maravilhoso, é gostosão, né? Escalar em calcário. Né? É tudo preguiçoso você, né? Porque o calcário dá, porra, fica molinho de subir, né? Quartzito já se fode geral, né? Serra do Cipó, né? Ali é bem a diferença das duas, né? Não sei, imagina, eu sou leigo total, cara. Queria muito aprender. Se alguém tiver disposição para aceitar gordinho velho, eu tô topando. Como é que é?
Curso básico ano que vem. É? Que hora que começa? Inscrições em janeiro. Não, começa como? Primeiro dia, vamos fazer o quê? Coloridos. Já dá para pular o colorido, né? Porque coloridos não precisa nem de corda, né? Mais seguro botar uma cadeirinha. Ó, outra reivindicação que eu tenho. Itatiaia, é sacanagem botar o livro naquele outro piquinho lá do outro lado. Tu já se fudeu todo, chegou lá em cima. Aí dei um buraco de 40 metros, tem que rapelar por causa de 10 centímetros, irmão. O que é 10 centímetros, rapaz? Nessa altura do campeonato? Porra, aquele livro... Porra, aquilo foi... Ó, eu tenho trauma daquela parada, meu irmão. Não chama Elvis Leg, que vocês falam? Caralho, compadre, aquela pedrinha ali, caralho, eu vou morrer. A porra tá estável, parada, mas você vai morrer, né, velho? Não tem por que você achar que você vai morrer, mas você acha. Aliás, seu corpo acha, né? Aí tinha que subir naquela... Não tem uma... Aí eu tava com... Nem lembro quem era o guia, cara. Se era o Felipe Lombardi, eu sei que... Sabe, não tem Felipe Lombardi? Foda, querido pra caramba, né? Mano, aí meteu a mão na garra, não, a garra boa. Quando eu meti a mão, era uma aderência de 45 graus. Eu falei, aonde que tem garra aqui? A mãozinha assim, não, confia. Eu confio em quem, né? Porra, tristeza total. Olha lá, ó. Gneiss, ó. Você vê quem? Quem, Gabriel? Misto quente, meu irmão. Acabou. Vocês vão estar subindo a montanha e falar, caralho, dá uma vontade de comer um misto quente. Não vai nem saber por quê. Aí, esse também é outro que vocês gostam, né? Né? Pois é, aí via pra caramba 17 cordas, não tem esses papos todos? Tô entendendo, mano. Um dia ainda vou. Começa no capacete, não é isso? Começa na Pedra do Dragão, né? Que é mais fácil, só caminhada. E depois vai a caixa de fósforo. Fica embaixo. Não sobe, não. Tá bom. Né? Esse sim é um granitão. Aliás, o conjunto todo ali, que vai até os Frades, Pedra da Raquel, Torre de Bom Sucesso. Torre de Bom Sucesso é que já pega um Gneiss ali, mas esse conjunto, se você olhar no satélite, é uma bolota assim de pão de queijo. Subiu igual uma bolha, toda fraturada, porque o Atlântico quebrou, né? A calçada quebrou toda, então as fraturas vão começar a criar essas formas, aonde o intemperismo vai agir, a erosão vai remover. E aí a gente, hoje, na verdade, a gente vê uma ruína. A gente não vê o granito, você vê o caco do granito com milhões de anos de erosão. É um dente cariado, podre, que só tem esses três aí. O resto é banguela, né? Então é legal pensar que o relevo é o desgaste, é o residual, é a ruína, né? Você está lá no finalzinho. Granitos, aí é Pedra Azul, né, Espírito Santo, né? Os granitos se destacam porque eles são feitos de quartzo e feldspato, né, em grande abundância. Aqueles mesmos minerais que fundem mais rápido, quando eles estão expostos ao intemperismo, eles se seguram, né, inverte a parada. Eles têm um ponto de fusão baixo, mas tem uma resistência ao intemperismo muito alta, porque a molécula de sílica, né, de silício com oxigênio, é muito resistente, ela não intemperiza quimicamente. A água vai, castiga, o oxigênio vai, tenta oxidar, nada. A bichinha fica lá, ela fica tão estável que todo o resto apodrece, ela sobra num grão de areia, vai rolando e fica na praia. A onda joga ela para um lado, joga para o outro. Eu sou quartzo, irmão. Não mete a mão em mim, não. Ela fica lá e morre todo mundo, viram óxidos, viram sais. Né? Quimicamente, lembra, o sal é duas moléculas, NaCl, o óxido é o oxigênio com uma molécula. Né? Duas ligações. A sílica já são 4 oxigênios e um silício, em ligação dupla. Lembra disso? Química era uma merda, né, velho? Tinha aquelas ligação dupla, né? Bivolt. Aí, isso vocês conhecem, porra. Quantas dessas vocês já não viram aí pelo Rio de Janeiro, né? Então tá lá, aqui o queijo, né, derretido, olha lá como é que ele faz, ó. Faz mesmo, né? Ele vai passeando no meio do misto quente, lá, o Gneiss, ó. Tudo prensadinho, arrumadinho, um do lado do outro, tum, tum, tum.
Né? Aí nossa vida é andar por esse país e anotar essas paradas todas. Né? E aí, olhando para o mapa, aí a gente vai a alguns lugares aí, né? Rio São Francisco, com as serras lá do Metamorfismo, com a Chapada da Diamantina, né? Lá, eu troquei o slide aqui rapidinho porque tu tinha falado. Eu falei, pô, vou botar uma diamantina ali. Né? Olha lá, as camadinhas empilhadinhas, ó. Isso daí é sedimento empilhado, fundo de mar, duro pra cacete. Né? Isso aí eu acho que para escalar é bem mais fácil, né? Não sei, tô fácil, vai lá. Vou cair, eu vou morrer. Mas eu digo porque assim vai formando um monte de camadinha. Uma dessas camadinhas pode ser de concha, pode ser de coral. E aí ela sedimentando, amassando, ela vira o calcário. O calcário nada mais é do que a antiga bancada de coral litificada, igual a camisa do Gabriel. Era um mar. Se eu tenho areia, tem hora que o mar está mais calmo, ensolarado, ele forma coral, forma bancadas de coral extensas, como o Mar do Caribe. É um mar raso, porque o coral gosta de muito sol, então tem que ter insolação, e ele forma uma grande camadona. Daqui a pouco cai areia por cima, ele fica lá embaixo, litifica, endurece, vira um calcário. Tem calcários que são mais prensados, calcários que são menos prensados, mas ele não é metamórfico. Se eu metamorfizar o calcário na chapa, ele vira mármore. Mármore nada mais é do que um calcário recristalizado metamórfico. Você olha até parecido. Agora tu vai ficar aí na pia de banheiro olhando, né? Caralho. E aí tu vê a camadinha do negócio, vê o cristal se formando, às vezes faz um verde, que é o peridoto, faz um cristalzinho assim, um outro assim. A calcita, que é bonitinha, cristalina, translúcida, que às vezes o nego faz enfeitezinho com a calcita, ela é toda romboédrica, né? A clivagem do mineral é um paralelogramo, assim, bonita pra caramba, né? E às vezes você vê na parede do calcário a calcita se formando. Ela escalando deve passar uns cristalzinhos assim. Caverna, nos espelhotemas da caverna, às vezes aparecem uns calcitazinhos, uns cristalzinhos, né? O calcário e o calcário tem uma característica muito fácil de intemperizar ele. Ele intemperiza com uma facilidade muito grande e às vezes ele entra em dissolução. A água carrega ele, porque ele é um sal, né? Ele é carbonato de cálcio, né? E aí ele começa a lavar e abrir buraco e abre uma caverna. As cavernonas que abrem são dissolução do calcário. Ele foi embora, dissolvido, aí pinga, faz estalactite, ele né, fica ali precipitado, pinga embaixo, faz estalagmite, faz os espelhotemas, né, que a gente chama, cortinas, aí fica lindo pra caralho, né? A Chapada da Diamantina, lá no Poço Encantado, Poço Azul, nada mais é do que a passagem dos arenitos, né, rochas de areia, para o calcário. Aí o calcário abre aqueles buracão, enche d'água, fica azul, porque ele junta com a matéria orgânica, não deixa a matéria orgânica flutuar, a água fica linda, né? Passa o raio de sol, aí pronto, aí virou o Poço Encantado, né? Outro fundo de mar muito conhecido também é o Xingó, lá no São Francisco, uma bacia sedimentar bem mais recente, ali onde é a bacia Tucano-Jatobá, que é na hora que o continente começou a abrir, para abrir o Atlântico, essas rachaduras da calçada, umas delas afundam e enchem de sedimento. Tanto é que eu exploro o petróleo, que é outra rocha, né? Se o arenito formado de areia, o calcário formado de coral, de concha, o petróleo é formado de matéria orgânica. Tem depósito de matéria orgânica também. Você vai ali na Barra da Tijuca, aqueles brejos todos de Vargem Grande, ali, Recreio. Se tu pegar o solo, aquela turfa preta, né? Só passa assim, ó, a graxa, né? Tá quase virando graxa, repara, quase virando óleo. Se tu leva ela em profundidade, né? A profundidade, né, cobertou pra caramba em cima. Ele vai lá litificar, só que ele vira óleo, ele vira gordura. Então fica aquela pasta que é o petróleo, né? Ou às vezes ele vira o xisto betuminoso, também que é uma rocha que pega fogo. São as origens orgânicas das rochas sedimentares. São rochas orgânicas. O calcário é precipitação química e o arenito é precipitação de sedimento, propriamente dito. Aqui é uma porrada de arenito, olha lá. E aí ele me mostra diversas fases da deposição. Um dia de águas empoçando,
sedimentando a argila. Aí depois o fluxo agitou, a areia ficou mais grossa. Depois fudeu. Desceu uma avalanche de cascalho. Aí bababá que acalmou de novo. Né? Vocês devem ver isso em parede direto. A sequência sedimentar toda. Lá na Chapada Diamantina é pacoteira de como evoluiu aquele mar. Porra, maré alta, maré baixa, tempestade, mar calmo, aí fica o sedimento fino, mar agitado, sedimento grosso. Tu vai escalando e contando a história. A coluna de estratos, né? A coluna estratigráfica. Então esse camarada aqui, você vê a fase lenta, né? Águas calmas, águas mais agitadas, até fluxos torrenciais. E tá tudo cimentado, você não consegue arrancar isso aqui não. Tá presão lá dentro. Pode confiar aqui, ó, a aderência. Porra, aquelas sapatilhas menor do que meu pé, nunca vi. Tu calça quanto? 43. Frefeado, vou matar o Frefeado um dia. Pedra bonita, do nada. Não, desce aí, eu te seguro. Naquele penhasquinho da Pedra Bonita. Falei, caralho, Frefeado, só tem aderência, vai na fé. Me meteu uma sapatilha 22, né? Acho que é da minha sobrinha aquela porra. Não, tu calça 43? 22 é bom, meu Deus. Caralho, maluco, bora. Por que a sapatilha tem que ser assim? É maldade mesmo, né? Só tortura, né? Estética. Estética, né? A estética. Né, lá, Xingó, paredinha bonitinha no Canyon. Eu tava na lancha com a cervejinha, vai ficar escalando. Né, mas tá lá, as camadas, rocha sedimentar, não tem parado. Sei lá, vamos para outro lugar aí. Onde é que nós estamos aí? Eu acho que foi lá no Roraima, né? Eu tô do outro lado lá, Monte Roraima. Monte Roraima, outra bacia sedimentar levantada, porque quando o Atlântico quebrou, coisas subiram, coisas desceram, levantou essa parada. Né? Outra, bacia do Parnaíba, Serra da Capivara, né? Aquela serra toda, que aliás é um sucesso o trabalho da Nied Guidon, nos deixou esse ano, né? Uma incrível pesquisadora, mudou a história da evolução humana na América, peitou os americanos que diziam que o humano vinha lá pelo Estreito de Bering, para dizer que eles é que colonizaram, falou, é o cacete, nós viemos navegando, atravessamos o Atlântico, atravessamos o Pacífico, tem vestígio nessa porra de antes de vocês aí, chupa Estados Unidos. Peitou os americanos mesmo, tem uma história, legal investigar, né? Eu fui há pouco tempo fazer um trabalho lá, porra, fiquei sabendo muito mais do que eu já tinha ouvido falar da Nied Guidon, e o incrível é que isso daí era um ambiente tropical há 6.000 anos, com floresta amazônica, água pra caramba, morava mó galera, morava gente pra caramba, população de 10.000 pessoas, população de 5.000, cidades, vilas, né, sei lá, há 6.000 anos, já era galera parecida com a gente, irmão. Não era, não, é humano, homo sapiens, velho. Pô, tem uns aí que até hoje tu olha e fala, ó, explica muita coisa, né, mano? E aí aqui tinha mó galera e tudo pichador, né? Viviam pintando parede lá. E aí é incrível, né? Incrível, incrível. O sítio arqueológico dá com pau para tudo que é lado, isso porque ela elegeu alguns, porque tem vários outros que estão lá no meio da caatinga, com gente construindo eólica por cima, solar por cima, né? Com esse papo de sustentabilidade, blá, blá, blá. Dá para... Serra das Confusões, que é ali perto também, sedimento, né? Sedimento empilhadinho e erosão, né? O resto, lembra que o dente cariado, isso daí nada, né? Era um conjuntão homogêneo, foi partindo, quebrando e está desse jeito hoje, né? Para onde que nós fomos aí? Nordeste, lá, Jericoacoara. Aí, dobramento, isso daí já é um quartzito. Já peguei o arenito e botei ele no misto quente. Então ele já só tem quartzo, só tem areia de quartzo, ou a grande maioria, 99% de areia de quartzo, ele solidifica, ele metamorfiza para cristais de quartzo. A areia começa a recombinar de novo, forma cristais de quartzo. Era quartzo, passou a ser quartzo. Nada mudou, mas ficou bem mais duro e dobrado, maleável, né? Ganhando, né? Aqui até no slide anterior você vê umas coisas assim, né? Tá vendo? Dobra mesmo, cara. Né? O continente amassa mesmo, é um sucesso.
Não brinca, não. Aí, um contato interessante do continente amazônico com a bacia sedimentar do Paraná, onde forma a Chapada dos Guimarães. De novo, pilha de sedimento, mas aqui um dobramentão, né? Lindaço. E na Chapada, de novo, sedimentar. Aí também tem calcário, né? Tem formação de cavernas, bonitas pra caramba e tal. Né? Aí, já lá para baixo, Foz do Iguaçu, arenito com basalto daquele derramamento fantástico que aconteceu no Rio Grande do Sul, que deu a Terra Roxa. Né? Aí vamos para Vale da Lua, também outro lugar que vocês gostam, porque esse é um conglomerado, né? Um arenito que virou quartzito, mas que tinha um monte de outras coisas no meio. Ele não é só areia bonitinha, ele está cheio de garrinha que fica saltando, porque são os materiais que estavam ali no meio e entrou no metamorfismo de baixo grau, sedimento sendo metamorfizado na colisão entre Amazonas e São Francisco, formando a faixa Brasília, né? Dobramento daquele meio ali de Goiás, Brasília, Tocantins, que é a Chapada dos Veadeiros, né? Que cada dia descobre mais cachoeira naquele trem, né? Bonito pra caramba. Aí, Serra do Cipó, em homenagem ao que você falou, eu botei o slide. Serra do Cipó já é metamórfico, está dentro dos dobramentos. É o material do espinhaço, mas que foi prensado. É o mesmo material lá da Chapada da Diamantina, mas aqui no sul ele tomou uma pressão. Então, a bundinha dele aqui sul, ela é prensada. Ela vem largona lá de cima e no final ela... que aí ela foi prensada e metamorfizada em quartzito. Então tem muito quartzito e calcário. Os calcáriozinhos aí no meio. E aí um monte de... né, você vê a camadinha mergulhando, né, a camada, né, já está inclinada. São os dobramentos, né. Aí Rio Grande do Sul, de novo, né, aí Canela, né, a Foz mesmo, com os degraus, né, aí um trechinho dela. Aí os calcários lá na Diamantina, né, com essas paisagens dos estalactites, estalagmites e tal. E aí os ambientes sedimentares atuais, né, o Pantanal, que é para vocês não tem muita graça, né, vocês não vão subir nada lá, mas tem a Serra do Urucu, que é legal. Mas esses ambientes baixos, onde justamente o relevo todo está descarregando material e formando novas bacias sedimentares. Daqui a milhares de anos isso vai ser uma rocha. Né? Por enquanto é só sedimento acumulando em cima de sedimento. Amazônia, com um monte de também ambiente sedimentar, né? Navilhanas, que é lindo pra caramba, um monte de restinga arenosa do Rio Negro, né? Lençóis maranhenses, uma pilha de sedimento de areia para tudo que é lado, areia, daqui a milhões de anos isso vai virar rocha. Algumas rochas que estão aí no litoral do Recife, Alagoas e litoral nordeste, que a gente chama de beach rock, são arenitos de praia, estão associados à oscilação do nível do mar no Pleistoceno e Holoceno, na passagem. O Pleistoceno é marcado por 4 documentários importantes da vida de vocês, Era do Gelo 1, 2, 3 e 4. Quando se tiver criança, então, assistiu todos, né? E aí, quando o nível do mar era mais baixo, essas areias de praia litificaram, cimentaram pelos sais, viraram rocha. Quando o nível do mar subiu, inundou elas e formam os recifes, que bordejam aí grande parte do nosso litoral, né? E Fernando de Noronha, aí, que é o sucesso de público e bilheteria de uma rocha completamente diferente do continente, uma história separada do continente, que são as ilhas vulcânicas do Brasil. Martins Vaz, Trindade... Foi? Tu foi a Trindade? Caraca, maluco! Puta que pariu, tirou onda. Alguém mais? Eu tô indo em novembro, cara. Tô amarradão de ir. Tô achando que eu tava abafando, o cara já foi. Né? Mas é incrível, né? É foda mesmo, né? Paisagem linda mesmo, né? É o tal do fonolito lá. Fonolito, é. Chama fonolito que você bate, tom, 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 faz som, né? Aí chama fonolito. Tem uns pom-pom-pom lá, né? Mas o fonolito é vulcânico, especificamente vulcânico. Por outro lado, tem uma
Dá pra você ver a beirada da cratera, uma das crateras? Sim. Né? Você bota a mão e você começa a escavar, ela sai realmente na mão, mas é uma montanha de 200 metros de altura. Aham. Você começa a botar a mão e ela Tu começou a escavar, mas desistiu. Eu falei, caralho, é muito grande. Porra, maneiro, cara. Eu quero ir. E Fernando tem as rochas vulcânicas, muitos fonolitos, outras rochas vulcânicas e calcário. Tem uma ilhazinha, que é a Ilha Rata, que fica ali a norte, que ela tem uma paradinha de calcário nela. Que tem a ver com bancadas de coral, que o nível do mar desceu, tal, ou ela subiu. Né? E aí, voltando à família de vocês aqui, Serra do Mar, né? O irmão maior aí. Mas só para chamar a atenção das fraturas e dos dentes cariados, né? Serra dos Órgãos ali também, né? E aí é interessante pensar que a erosão ela vai se utilizar justamente das fraturas, né? Das quebras que a calçada sofreu na abertura do Oceano Atlântico. O Rio de Janeiro, né? O Brasil foi estilhaçado mesmo, né? Muitas fraturas, né? Que vão dar chaminés, vão dar... Que é outra coisa que eu também nunca fiz, velho. Botar a perna de um lado, imprensar as costas no outro, subir e falei, como, velho? Porra! Vocês são malucos pra caralho. Um dia eu ainda... Como é? Janeiro? CBM? Como é o nome? Tem prazer. Não é? Mas já tem que gastar mó dinheiro, né? Com as cadeirinhas, boldrier, não sei o quê. Ah, empresta? Caraca, maluco. Tem o bolsa, velho. Tá bom. Né? Esse aí que vocês adoram também. Né? Esse aí que é a sacanagem do piquinho lá, né? Mas essa é uma feição que é muito comum, que são as fraturas. Fratura é um elemento geológico passível de mapeamento. Né? Aí um pouco dessa quebra, né, dos mapas que se faziam na década de 90, já elucidando aí, ó, o lago de Taubaté, o lago de Resende, Volta Redonda, da Baía de Guanabara, quebrando essas calçadas em Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba, Serra do Mar, Baixada Fluminense e maciços costeiros, né? Esse quebra-quebra daqui do Rio de Janeiro, né? Então a Serra do Mar e a Baía de Guanabara, elas têm uma relação de afundamento. É um pedaço da calçada que subiu, o outro que afundou e o mar invadiu. E do outro lado da calçada um outro que subiu, que é o maciço da Tijuca, né? Então vou caminhando para o fim aqui para chegar no Rio de Janeiro. Mas olha o craquelê, né? Olha como é quebrado mesmo. A parada estilhaçou, né? E aí os rios, obviamente, vão se aproveitar dessas fraturas ou da foliação do misto quente, né, do alinhamento dos minerais, para criar rede de drenagem. Então, Petrópolis vai se acomodar no rio Piabanha, Teresópolis no rio Paquequer, Friburgo no rio Bengala, no rio Macacu. Vão todo mundo seguir as fraturas. A própria ocupação tem uma influência aí do geológico, né? E particularmente aqui né, o alinhamento da Serra do Mar e o alinhamento do Vale do Paraíba. Né? O Rio Paraíba, então, encaixa no misto quente, né? Anda de acordo com aquela prensa de Nordeste que a gente tinha falado no início. Né? Aí, olhando uma imagem de radar, você vê direitinho esse alinhamento, né? Da compressão, né? E aí a gente chega nesse parque geológico que é o Rio de Janeiro, com, né, nossas montanhas que são únicas, né? Eu falava isso lá no programa, né? O Grand Canyon, o Himalaia, a gente está num lugar desse e naturaliza, né? Para a gente é banal passar todo dia pelo Corcovado, pelo Pão de Açúcar, legal, né? Pé da Gávea, porra, mas não, caralho, é único, nunca, caraca, imagina tu ver isso aí pela primeira vez, que surto, né? Aí uma imagem aqui, o dia que eu escalei também, lá, tirar onda também, né, mano? Né, o teto isso aqui é um granitinho no meio do gneiss. E aí ele todo fraturado, a fratura entrou, ele começa a perder pedaço, tá lá o teto. Tá lá, mas vai cair, né? Outro dia fiz o costão, Gabriel. Aquele negocinho aqui, não tem uma garra escrota ali que caiu? Aí tu enfia por dentro aqui, a garra é assim, fala, porra, é o que eu falo, mano, ninguém facilita, né? E a porra do pé não tem, não. Ainda botaram um cimento ali, um durepox escroto pra caralho ali, que tu desliza no durepox, eu sem sapatilha, com bota. Pô, confia, maluco, vem. Tava na segurança. Baldinho, né? Baldinho que chama?
né? Que me dá um baldinho aí, mano. Tava já pedindo baldinho. Mas subi, tirei onda. Na garra, me caguei todo. Né? Ah lá, isso aqui são os veiozinhos. Esses aqui vocês adoram também. Né? Quando aparece um bagulho, vocês nem vão, né? Fala, não, isso é muito fácil, vou pegar uma via mais escrota aqui, mais difícil. Né, lá, isso daí é para marcar, guardar de uma vez por todas um misto quente. Isso aqui chama foliação. É a foliação mineral. É como os minerais ficam parecendo 1000 folhas, né? Mas isso é metamórfico, né? Diferente do acamamento sedimentar. Quanto tempo deve ter cada folha dessa? Não, na verdade ela vai ser formada toda ao mesmo tempo, que aí ela está na compressão, naquela colisão de 600 milhões de anos. Foi tudo prensado e recristalizado, apagou a memória do que ela era antes. Particularmente esse gneiss aí era uma lama, era um mangue lá, um negócio de mangue, uma bolsa de lama, prensou, subiu a temperatura, recristalizou tudo e alinhou na pressão. Vamos embora. Arpoador é outro parque geológico ali, a foliação marcante, ó, fraturas coincidentes, né? Aí Ilhas Cagarras, as fraturas, tudo quebrado. Tacaram a pedra no espelho mesmo, pá, estilhaçou, né? Algumas mais fraturadas, outras menos fraturadas, olha lá, cheio de queijo, tá vendo? Aí falha, ó, faz falha, o queijo muda de posição, né? Que é isso, é uma mudança de olhar. De fato, não é tão complexo assim. É gneiss e granito, queijo, misto quente, massinha, né? Mas que dá cada desenho incrível, né? Feito música, né? São só 7 notas, mas maluco, como é que tu entende aquelas porra? Tu é músico, né? Tu não toca violão? Depois que tu sobe a montanha, tu leva o violão na montanha. Né? Os gneisses do Rio de Janeiro, né? Ali o paredão aí, ó, e aí nossa querida Pedra da Gávea. Fui convidado pelo Cadu Spencer, famoso, para fazer os olhos. Eu falei, Cadu, tu tá de sacanagem. A primeira aula que tu quer me dar é na travessia horizontal, para eu pendular e me ralar todo. O cara não gosta de mim, né, velho? Aí. Os olhos têm uma... Vocês, obviamente, todos aqui já devem ter feito essa travessia horizontal, né? Mas eu sei que tem essa história que é horizontal, né? Que se tu cair, tu vai se fuder, né? Mas não cai, né? O negócio é não cair, né? É só não cair, né? É mais fácil, né? Não, mas é sério, é fácil de cair aí? Dá pra cair? Dá pra sapatilha? Achei que era da sapatilha. Deu bolha, né? Mas eu sei que a base da Pedra da Gávea, né, da cabeça da Gávea, a Gávea é um corpo granítico que espalhou, é um queijo que se espalhou por cima do gneiss. Então o corpo da Gávea é de gneiss, deixa eu ver se eu volto ali. O corpo, né, daqui para baixo é gneiss e daqui para cima é granito. Então os olhos são bem a transição ali, e que mistura um tanto de rochas diferentes, né? E que por isso tem graus de intemperismo, de desgaste diferentes. Então abre um buraco aqui fica resistindo, abre outro buraco ali, ó. Tá vendo que é uma rocha mais escura que está aqui dentro? Os minerais mais claros tendem a resistir mais do que os minerais escuros por causa da sílica. A sílica é clarinha, deixa o mineral claro. Então, onde tem os granitos do queijo, tá vendo? Ele resiste, e onde estão os corpos antigos do gneiss, ou corpos mais escuros de biotita, eles apodrecem mais rápido, daí abre os buracos, tá vendo? E aí dá essa erosão diferencial, e aí te dá uma felicidade de acampar ali dentro, dormir, né? Tocar a porra do violão, né? Então agradeço, ela estava lá na pontinha da Gávea sem correr risco, tá? É do livro essa foto, né? Foi o dia que a gente filmou lá. Alguma coisa para falar sobre Nova Iguaçu? Quem? Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Sucesso total ali, cara. Foi o primeiro, acho que da América Latina. Vulcão ali, que vai conhecer
É isso. Indo pelo Brasil, você consegue olhar e identifica de fato. É que eu tô ferrado aqui, mas... Brasil é uma mendanha. Não, Brasil é uma mendanha. Não, você viu? Dá pra ver a formação. De Nova Iguaçu. Não. É porque tem no Mendanha também tem. Tem uma cratera ou depois no Mendanha para Campo Grande pela Brasil. Aí Nova Iguaçu é pela estrada do Do lado esquerdo, você indo pela Dutra. Foi pela Dutra já. Não, deve ser Dutra. É Dutra. Ah, então a entrada na Dutra já. Você tira a esquerda. Você vê lá à esquerda a pedreira. Essa informação de onde Eu tô... escorrido, aí É que eu já... É o Valeu, meu shopping querido. de Nova Iguaçu, onde tem a pedreira. Ela virou uma cachoeirona agora. Ali é cratera já. Isso, aquela pedreira ali aparece legal. Se você andar por cima, parte da cratera, você percebe ela caracterizada e descaracterizada da pedreira. E aí tu chega na beira da montanha e ela é. E tem mais dois, acho que nesse lado do Mendanha que tu dá pra ver quando chega ali na região. Pô, vou achar aqui. É aquela do... Aquela que tu falou mais cedo, o Ademar. Qual foi que tu falou mais cedo? A do Luiz Guilherme, que eu fiz com ele. Tem aqui em algum lugar as fotos do Mendanha, cara. Vou chegar nela aqui, rapidinho. Já acabou, Essa meu... Nova Iguaçu Mendanha, ela faz esse corredor que chega até Resende, ali, a região de Itatiaia? Não. Não? Ela é completamente diferente, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Ela é uma formação posterior, inclusive. Ela formou há 70 milhões de anos, ela é bem mais nova. E ela é o que a gente chama de plug. Ela é tipo uma bolinha de magma que saltou lá de baixo e veio... Que sem óculos tá foda. É igual a sapatilha apertada. Aí, ó, Fernando de Noronha, acho que aqui tem. Aí tu vê que são os mesmos slides, né? Não, aqui não tem. Mas o lance é o seguinte, a gente chama ele de hotspot. Se a gente pegar aqui mesmo tem, eu abri e não vi. Se a gente pegar o mapa geológico do Rio de Janeiro, não sei se aqui vai ter, que a escala está pequenininha aqui. Mas se a gente pega o mapa geológico do Rio de Janeiro, ele tem é como se fosse o seguinte, a crosta a abertura do Atlântico já aconteceu, já derramou magma, e aí de repente tem uma bolha de magma que sobe posterior, ou seja, a abertura está datada de 130 milhões de anos, e essa bolha subiu a 70 milhões de anos. Tem um gap aí de 60 milhões de anos, e ela injeta. Ela injeta na crosta, forma uma câmara magmática e explode um vulcão lá em cima. O vulcão mesmo de Nova Iguaçu já foi para o espaço há muito tempo. Ele já foi erodido, devia estar uns 4 quilômetros acima do topo hoje do maciço. Ele já foi erodido e ainda tem alguns fragmentos de lava que estão por ali, que a galera mapeou. E o que a gente vê como corpo do maciço mesmo é a câmara magmática dele. É a bolha de magma que solidificou e que dela que saiu a chaminé, né? Então ele tem aquele conjunto que você vê de Nova Iguaçu, Quando você anda por cima, o que dá para imaginar que seria ali onde seria localizada a cratera já não é mais. Exatamente. Nem sinal, é só uma semelhança mesmo. É só uma forma, né? Você imagina porque isso tudo é uma bola, né, cara? O Plutão, né, o corpo alcalino, que é essa coisa redonda aqui, tá vendo? Ele injetou assim, plug, né? O nome é plug mesmo, fosse uma injeção. Ele criou uma aqui e outra pequenininha aqui, que é o né? Marapicu, isso aí.
E aí formou no meio. Tanto é que a linha de maciços costeiros aqui, né, que vai para Niterói, vai para Ilha Grande, a Serra do Mar aqui em cima, e ele no meio da Baixada. No meio da Baixada ele meteu ali uma injeção mesmo alcalina, né? Mas ali é rocha alcalina? É uma rocha alcalina, é uma rocha diferente dos granitos, ele tem não é tão ácida quanto, apesar de que ele tem quartzo, feldspato, aí aquela... O inteiro é todo mapeado, todo isso. informativo. É maneiríssimo, é o trabalho do Mauro Geraldes e do Anderson Costa, né? Aqui, ó, esse é o mapa, esse é o resultado do mapeamento geológico de 30 anos lá da Mônica Heibron e da equipe dela, né, da UERJ, onde eu trabalhei, o Julinho, você conheceu, Miguel Tupinambá, né, a FGEL ali, do outro corredor de onde você está estudando. E esse é o resultado de 30 anos de mapeamento. Eles fizeram o mapa do estado do Rio de Janeiro e hoje já expandiu para Minas, eles já estão lá em cima, né? E aqui está a bolinha verde clara, tá vendo? E aí, se tu observar, Itatiaia é igual, é um morro redondo que chama ali em Resende, Tinguá, Mendanha, Jericinó, aqui Tanguá, Soarinho e Rio Bonito, e aqui São João e aqui Cabo Frio. Ou seja, a placa está andando e você está soltando bolha lá de baixo. Não é tão arrumadinho assim, porque nada é arrumadinho, mas são bolhas subindo em sequência, assim, né? A unidade faz parte de uma cadeia, mas já é que é a Vitória Trindade. Ela vem desde aqui de Abrolhos e vai até... É um esquema também, mas ali eu já acabei o efeito continental da abertura do Oceano Atlântico, e ali eu estou trabalhando com plumas oceânicas, né? Embaixo da placa oceânica. Ali eu estou trabalhando com o oceano. E aí a rachadura está subindo o vulcão. É exatamente, o mecanismo é o mesmo, só o material que é outro. Né? Aqui eu estou no meio do continente e essas injeções vieram no continente e essas outras que você falou estão vindo já na placa oceânica, que é mais fácil, porque a placa oceânica é mais fininha. Ela fura com mais facilidade. É isso, galera. Eu só tenho a agradecer o convite. Vou me matricular no curso. Vou emagrecer mais. Me explica isso, cara. Por que todo que é escalador vira e fala, não, cara, tranquilo. Por que vocês falam que é tranquilo? É mentira, gente. Está relacionado a como você se movimenta, o grau de dificuldade, habilidade. Entendi. Seu repertório de movimento. Capoeira. Às vezes uma pessoa sentadinha, magrinha, que nunca fez nada, nenhuma atividade física, vive sentada no caminho. É você. Tá falando de tudo. Ela vai ter muito mais dificuldade do que, sei lá, uma pessoa que é mais pesada, mas que anda na rua, carrega sacola de compra, sobe escada. Isso daí eu faço. Então dá. Carregar compra, pá. Eu moro, não tem nem elevador. Quem mora em casa, então, você tem que cuidar da Já casa, tá, já vou. da calha. Primeiro dia de aula é isso. Vamos pro Mundial. Tá bom. Beleza, galera. Obrigado aí. Valeu mesmo. Agora eu tenho que estar na Barra. 9 horas. Dá tempo?